Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez ao nosso devocional com exegese, hoje em João, capítulo de número 9. Uma das passagens mais maravilhosas que tem no Evangelho de João. Eu gostaria de ler e comentando com vocês alguns versículos. Então vamos começar aqui no versículo 1. Enquanto Jesus passava, viu uma pessoa que era cega de nascença, e seus discípulos disseram-lhe: Mestre, quem é que pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Então Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais, mas isso acontece para que se manifestem as obras de Deus. O que Jesus está tentando falar aqui no Evangelho de João, quando ele dá essa resposta aos discípulos? É preciso que nós entendamos o contexto do Evangelho e o contexto da cultura semítica que estava em torno dele. Uma pergunta clara sobre a teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição? É um ensino teológico baseado no livro de Deuteronômio de que Deus retribuía a cada um de acordo com as suas obras. Você era fiel a Deus e Deus retribuía as coisas boas sobre você. Se você fosse infiel, o mal iria vir sobre você. Só que essa teologia ela foi duramente confrontada na literatura poética do Antigo Testamento, o livro de Jó, por exemplo, o livro de Eclesiastes. E aqui Jesus ele se manifesta também que ele não é muito a favor dessa ótica da retribuição. Você fazer alguma coisa, uma barganha com Deus, e em troca você receber algo por isso. E os discípulos ficam atordoados com a situação daquele cego. Foi os pais que pecaram? Foi eles que pecaram? Jesus não. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. O Evangelho de João é chamado de Evangelho dos Sinais, porque ele manifesta os sinais que Jesus fazia como prova de sua messianidade. Quando aparece no Evangelho a palavra sinal ou a palavra obra, geralmente é uma tradução do grego da palavra semeia ou semeion, que quer justamente dar ênfase a essa ação messiânica de Jesus. Logo após isso, Jesus pega esse cego, coloca lama nos olhos dele e fala para ele ir se lavar no tanque de Siloé. Aqui talvez uma clara alusão à passagem de Eliseu com Naamã, um ato profético. Ele pede para ir lá, passar a lama nos olhos, não é? Lavar no tanque, assim como Eliseu também disse, vai lá e te banha 7 vezes na água do Rio Jordão. Podemos perceber então que aqui há uma clara alusão da comunidade ao batismo. O batismo como um efeito da messianidade de Jesus, um sinal da messianidade de Jesus. Não apenas a cura pela cura, mas um sinal do batismo na comunidade joanina. É o que afirma o eminente teólogo Oscar Cullmann. A comunidade joanina era uma comunidade muito singular e ela sempre queria evidenciar algumas coisas. O centro dessa perícope aqui não é um milagre. O centro é a conversa do cego com os fariseus. Vamos nos atentar um pouco para essa conversa, para ver o que eles falam? Convocaram então, versículo 24, mais uma vez o cego que fora curado. E disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Respondeu o cego: Se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu enxergo. Eles estão acusando Jesus de ser pecador, mas eles não têm provas. E o cego diz que não é mais cego. Bom, não sei se ele é pecador. Eu sei que eu era cego e agora vejo. A condição de se reconhecer cego faz com que o cego veja a luz. A condição do pecador, quando chega a Cristo e se reconhece em sua pecaminosidade, faz com que ele abra os seus olhos espirituais. É o que nos ensina o eminente teólogo Raymond Brown, autor desse livro aqui, A Comunidade do Discípulo Amado, que eu já coloquei em alguns grupos aí para vocês verem. E disse mais: Não me quisestes ouvir, versículo 27.
Por que quereis ouvir novamente? Porque a segunda vez que chamam, interrogam ele. Acaso quereis tornar-vos também discípulo dele? Eles cobriram-no de insulto. Tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sequer sabemos de onde vem. Ou seja, eles se diziam discípulos de Moisés. Mas Jesus anteriormente em seu discurso disse o seguinte: se vocês acreditassem mesmo em Moisés, acreditariam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Foi dito na escola dominical, os mesmos que se diziam discípulos de Moisés eram aqueles que vilipendiavam o culto em Jerusalém, que faziam do culto um comércio. E olha como a ênfase de Jesus como luz é bem explicitada aqui nessa passagem. Olha o que diz aqui a seguir, no versículo 39. Jesus continuou: eu vim como luz a este mundo, a luz que deu luz ao cego, não somente ao cego de vista, mas aos cegos espirituais. Para provocar uma crise, olha só, Jesus veio provocar uma crise, para que os que não veem, vejam, e os que não veem e os que veem se tornem cegos. Ou seja, ele veio para aqueles que estão cegos e reconhecem sua cegueira, para que eles venham. Agora, aqueles que pensam que veem alguma coisa e na verdade estão cegos e não querem se livrar da sua cegueira, eles vão se tornar mais cegos ainda. Aí os fariseus se doeram. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: acaso nós somos cegos? Eles sabiam da sua condição, sabiam que Jesus estava falando para eles. Então Jesus encerra a perícope com uma fala maravilhosa. Se fosseis cegos, respondeu Jesus, não seríeis pecadores. Mas porque dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Que dimensão chega a Jesus da espiritualidade? Aqueles que dizem enxergar, na verdade, estão ocultando os seus piores pecados. Que todos nós, ao lermos essa passagem, reconheçamos as áreas da nossa vida onde nós somos cegos, onde nós temos as nossas dificuldades, onde nós temos nossas fraquezas e nos elevemos para o Senhor Jesus, aquele que pode curar de toda a cegueira. Deus abençoe a todos.